Levante a mão para o céu porque o tema será religião. Star Wars. Enfim, chegamos a este grande momento. A vida nos preparou para isso, ou melhor, a força nos preparou para este momento, né? A gente vai falando de muitos episódios, muitos temas, mas a gente queria chegar aqui. A nossa religião. Todos fomos coroinhas em Curuçé, né? Então a gente conseguiu esse grande dia e a gente vai falar do tema Star Wars, o que deu certo, o que deu errado e o que vai vir por aí. Então, temas polêmicos, a gente, né, quando mexe com algo que a gente ama muito, sai faísca, mas é um trabalho difícil, mas alguém tem que fazê-lo, não é isso? Meus Cavaleiros Jedi, bom dia, boa tarde, boa noite. Saulo, como é que anda os dias por Tatooine, tudo bem? Tudo perfeito, tudo maravilhoso, não tem nada para falar de ruim de Star Wars, aqui a gente só vai levantar a bola para cada um aqui chutar, mas a gente vai aqui falar, como você disse, do tema que é a religião, né? Essa força que nos une, inclusive que nos propiciou a fazer esse podcast que já é algo que já está na nossa vida, né? Que a gente compartilha, que é o Pupunha Podcast, mas a gente vai hoje falar aqui sobre, de modo geral, Star Wars, o que foi, o que é e o que a gente imagina que será. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito. É isso aí. Marcelo, como foram as férias em Mustafá? Eu acho que quando a gente fala o que a gente gosta, é bom. Mas quando a gente fala o que a gente ama, é sensacional. E poder falar aqui com quem a gente gosta, com quem é amigo, quem é irmão, acho que hoje o papo vai render. Vai render, vai causar lágrimas, raivas, tudo que Star Wars proporciona pra gente, né? Essa série que eu acho que revolucionou a cultura pop. A gente só tá aqui por causa de Star Wars. Vai dar muito choque, muita bronca, mas assiste até o final, que vai ser bom demais, beleza? Aproveitando, @o Punha Podcast, esta sempre é a nossa palavra da ordem, a palavra da hora, para você seguir, curtir, compartilhar, passa adiante, eu não me canso de falar, porque quanto mais gente a gente chega, mais as pessoas não vão precisar pagar psicólogo nem terapeuta, porque isso aqui já é a sua terapia, beleza? Sempre boas dicas e, claro, religião como é hoje. Vamos começar nosso tema então em mais um Pupunha Podcast. O que deu certo no Star Wars? E vamos deixar bem claro, pessoal, a gente vai começar a falar aqui na linha temporal da era Disney pra frente. Isso. Né? A gente já vai delimitar dessa forma, era Disney pra frente, o que deu certo. Saulo Linux, contigo a bronca. O que deu certo? Tudo. Pra mim deu certo tudo, não é brincadeira. Eu já ia falar. Tirando aí algumas séries aí que não foram assim, não tiveram, acho que assim, todo mundo gosta de Star Wars, né? Principalmente Não atendeu a expectativa, né? Não atendeu as expectativas, mas assim, dos filmes, cara, eu gosto muito de Despertar da Força. Eu acho que assim, trouxe de novo, né, aquele sentimento assim de que a gente vai pro cinema para assistir o Star Wars, esse mundo maravilhoso de Star Wars que a gente gosta muito, né? Teve os filmes assim que não atenderam, né, essa expectativa, mas eu acho assim, de geral, André, posso te dizer assim que o que deu certo, eu acho que foi reviver de novo, né, o Star Wars, apesar de algumas histórias não bem contadas ou que não vamos dizer assim, não fizeram com que a galera que gosta de Star Wars aceitasse muito, mas esse universo maravilhoso, eu acho que a Disney trouxe de volta pra gente a oportunidade de ir pro cinema, de ir pro streaming para parar para poder assistir, né, Star Wars. Então isso para mim é algo que fez aí que trouxe de volta aquele ardido no coração. Viver esse hype de novo. Né? Exatamente. Isso ninguém pode negar. Marcelo Kenobi, o que deu certo na era Disney Star Wars? Eu acho que essa ida de Star Wars para a Disney foi um marco. Acho que gerou muita expectativa quando ela foi criada. E uma expectativa que foi criada é de a gente ver o universo de Star Wars não estando mais nas mãos do George Lucas. Porque a gente sabe que ele é um gênio. Ele criou um universo fantástico. Mas que a gente viu na trilogia prequel que ele, como diretor de atores, era... Um bom gênio. Exatamente. Foi o cara que criou essa franquia maravilhosa, mas tinha
tinha esse problema, né? De como ele levar e conduzir os personagens, tá? E a gente ter a possibilidade de a gente ver novos criadores trabalhando com Star Wars, isso trazia pra gente um futuro bom. E eu acho que Rogue One foi isso. Foi. Mostrar o outro lado de Star Wars, um lado mais cinza, mostrar que nem só de Jedi vivia o universo de Star Wars. Então eles trouxeram com esse filme, muito bem dirigido pelo Gareth Edwards, né? E com o roteiro do Tony Gilroy, né? Que era um cara que vinha do Ultimato Born, né? Então, que legal a gente ver outras pessoas mexendo com Star Wars, ver outros personagens. E ali eles pegaram a história que era um fiapo, né? Uma linha uma linha que era do primeiro letreiro do episódio. Uma frase. E eles conseguiram desenvolver um roteiro que, nossa, pra mim é um dos melhores coisas da era Disney. E audacioso e corajoso, né? Falar de Star Wars sem, né, o Jedi, apenas mencionando, né? E acho que eles foram tão felizes que até mesmo o fanservice, né, que é a presença do Vader, porque tinha que ter alguma coisa, até a parte do Vader foi diferenciada, foi. Sim. Porque a gente sempre viu aquele clássico. Se não tivesse o Vader, continuaria um belo filme. Exato, mas... Exato, e a cena dele mostrando aquela violência dele, a gente não tinha visto aquilo ainda. Todo mundo queria ver, né, cara? A gente não tinha visto. Era uma coisa que a gente ficava no nosso imaginário. Pô, o Darth Vader, ele é foda. A gente pôde ver aquilo. E então aquela cena, mais do que um fanservice, né? Mais do que um fanservice, mostrou pra gente algo que... Ali pode-se dizer que o Darth Vader ali tava no ápice da carreira ali, né? Tava ali, né, na alta performance. É isso mesmo. Então acho que o Rogue One, ele trouxe isso, né? E aí a gente vai continuar falando sobre isso. Acho que Andor também é uma série que também vai na mesma linha. Aí merece indicações do Emmy. Merece. Fantástico. Uma série que... Perfeição pra mim. Uma série que muita gente até não tinha muita expectativa e que mostrou esse outro lado de Star Wars. Eu acho que é um caminho que tá aí, né? A Disney precisa só... E Andor foi desenvolvido depois do sucesso de Rogue One, né? Sem dúvida. Né? Do personagem, principalmente, do Diego Luna, né? Cassian Andor. E isso, vamos dizer assim, estimulou com que ele desenvolvesse esse roteiro para virar uma série que é Andor, que é uma das melhores. Né? E essa falta de constância, que a gente vai falar mais quando for o que deu errado, né? É que eu não consigo entender. Eles fazem umas coisas fantásticas aqui desse lado, e aí parece que desembola tudo, sabe? Esquece isso aqui, embora que tal. É tudo combinado, André. É tudo combinado. Tu vai porque é pra tu ver, pra todo mundo gostar. Caralho, que foda. E depois vem uma merda, e tu fica baia, vem outra, e tu vê, caralho, agora vai vir outro, e assim. Isso machuca. Machuca. É tipo eu tava vendo o Vasco, entendeu? É difícil acreditar. É verdade. É difícil acreditar. Mas ó, eu vou pegar a cauda do teu cometa quando tu começou falando de The Force Awakens, né? Despertar da Força. Que eu acho, inclusive, um dos títulos mais bem criados de todos Star Wars. Eram 10 anos sem filmes, eram 10 anos sem nenhuma notícia, ia começar uma nova era Disney e... que é uma frase melhor do que um despertar da força. Aquilo é mundial, vai despertar a força no fã, no fandom, na indústria, nos brinquedos, nos filmes, nos bonecos, sabe? Aquilo eu achei muito legal. E tem tudo a ver também com o roteiro do filme, né? Então eu achei aquilo maravilhoso. Então beleza, eu achei uma estratégia correta. Ó, vamos fazer um Nova Esperança 1.2, reboot, né? Um reboot, botando alguns elementos novos, né? A gente está muito nessa época da representatividade, bora botar atores de etnias que nunca apareceram. Pô, sensacional, foi muito show. Você escolher uma mulher como protagonista, botar ali, né, um afrodescendente, botar um cara que tem traços latinos, né, que é o caso do Oscar Isaac, né, ele tem ascendência cubana, se eu não me engano, né? Exatamente. Puta, eu achei foda. Eu falei, cara, Disney, tu tá arrebentando, tu vai mandar muito bem. O filme foi muito legal, entrou imediatamente no top 3 mundial das maiores bilheterias do mundo, né? E eu falei, cara, legal. Agora, Disney, me dá algo novo. Ok, tu já convenceu, você conseguiu todo mundo, né? Somos todos irmãos de la Bacia Amazon. Legal. Todas as gerações se abraçaram, cara. Saíram os velhos, os novos, né? Os atuais. A galera que curtiu os originais, as prequels, todo mundo estava numa grande festa de confraternização do mês de dezembro. Com o perdão trocadilho, né? Porque foi em dezembro.
Então, assim, maravilhoso. Agora me dá algo novo, cara. Aí as coisas começam a desandar, né? Mas a gente vai falar isso no segundo tópico. Então, assim, veio isso, veio o Rogue One, eu falei, cara, que ideia fantástica. Vamos esquecer um pouco os Jedi e entrar nessa linha, uma história Star Wars, né? Um ângulo visto por pessoas que a gente não ligava, não dava valor, ou nunca foram apresentadas nos filmes, né? Como essa galera que faz a guerra realmente, efetivamente acontecer, os espiões e tal. Falei, caralho, se o primeiro que foi o Rogue One foi dessa maneira, todos vão ser obra-primas, pô. Porque aí você tem um universo que você pode pegar um monte de diretor foda, dar uma direção e uma visão diferente, coisa que o Lucas não deixou a gente ter nas prequels, né? Roteiristas consagrados, como tu mesmo mencionou, o cara do Ultimato Born e tal. Não tem como dar errado. Aí os caras vêm com o Han Solo. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? Enfim, eles montaram todo um meio de campo de que, meu irmão, as próximas 3, 4 Copas aí são nossas. A gente está montando uma equipe guerreira que vai fazer com que os fãs se renovem e a gente vai ganhar muito dinheiro deixando todo mundo feliz. Eu acho que tem outras coisas aí que também deram certo nesse interim, e aí eu ainda vou continuar naquele gancho, que é o Mandalorian. A gente não pode deixar de citar Mandalorian aqui como algo que deu certo. Verdade. Justamente por expandir o universo, trazer um novo personagem e que rapidamente conquistou aí fãs e novos fãs também. Inclusive com esse personagem que é o Baby Yoda, né? Duplamente, né? Não só o Mandaloriano, quanto o próprio Grogu. Então, eu acho que a fórmula, o que deu certo em Star Wars, pelo que a gente comentou aqui, é expandir o universo, é fugir um pouco do comum. Mais o mesmo, né? E até mesmo os últimos Jedi, que eu acho que ele tá nos dois tópicos. O que deu certo e o que deu errado. Porque, pra mim, ele deu muito certo. Porque ele trouxe também... É como se ele tivesse sido o primeiro filme de Star Wars, mostrando ali a queda dos Jedi, mostrando um Luke Skywalker que eu esperava. Eu fui pro cinema, eu quero ver o Luke Skywalker aqui subindo nas naves, explodindo tudo. E não, ele me trouxe uma outra visão dos Jedi. Ele me trouxe uma outra visão do Luke Skywalker. E com uma cena final, que é a cena onde ele tá lá no outro planeta, né? Fazendo a projeção lá no planeta Crate, né? Que ele é foda. Ele não precisou me mostrar o Luke Skywalker destruindo naves. Ele me mostrou com uma cena que tá lá no livro, se você for olhar o livro dos Jedi, tá lá essa cena. Tá lá escrito esse poder que o Jedi tem. E toda a passagem de bastão é feita com uma cena só. Que é a cena que ele fala, eu não sou o último Jedi, a rebelião não acabou. Então, aquele filme era a passagem de bastão. Sim. Só que é um filme irregular. Mas é como tu mesmo disse, eles também estão no tópico das coisas que deram errado. E a gente vai já explicar assim, o quê. Mas que a gente pode resumir que elas deram errado por burrice de bastidores dos executivos da Disney. Uma falta de planejamento e de conexão. Bastava uma lousa com um pincel, resolvia. Não teve. Bastava post-it na parede. Não teve? Bastava olhar o que o vizinho do lado estava fazendo. A Marvel, o Kevin Feige estava fazendo. Mas não, eles olharam para o outro lado, porque a DC estava fazendo. Eu ainda me lembro de Star Wars fazendo um painel com filmes aí até 2030. Me lembrou a DC. Sim. E aí o que a gente viu depois foi ladeira abaixo, né? Ainda sobre coisas que deram certo, né? Como você muito bem mencionou, as 3 temporadas de Mandalorian, que pegaram muito a inspiração real do George Lucas, que era uma pegada faroeste. Mandalorian é completamente isso. E muito focado também na cultura japonesa, né? Como no caso dos Jedi, né? Esse exemplo que eu dei do Luke, pra mim, é o que um samurai faria. Eu não preciso vencer meu oponente lutando, brigando. Eu posso vencer na inteligência, né? E outra coisa que deu muito certo na época, que aqueceu demais o mercado, foi voltar os quadrinhos de Star Wars, que inclusive são pelo selo Marvel, né? Isso começou a ter muitas sagas de novo, as vendas foram explosivas. Novas histórias, né? Novas histórias. Os romances também, os livros venderam bastante, quando eles fizeram aquela questão de transformar o que é canônico e o que não é. E outra coisa que a gente também não pode deixar de mencionar, que são os parques temáticos da Disney, né? Só que aquilo ali, né, expandiu de uma forma que ninguém imaginaria. Nunca teria acontecido se não fosse a compra da Disney, né? Antes da Disney comprar Star Wars, era só um cantinho do parque. Hoje é praticamente do tamanho de um parque. A área temática de Star Wars. Eu não tive o prazer de conhecer. Tu conheceu, né? Já foi, né?
depois fala pra gente, que deu super certo, né? Pelo que tu me contou. Muito bom. Sou doido pra conhecer, se Deus quiser eu realizo esse sonho ainda. Eu acho que a gente para por aí, né? Aí é a força da Disney, né? É o que ela faz melhor. Né? A Disney, assim, ela sabe vender bem o produto dela, né? E ela investe para que dê retorno. Né? E assim, quando a Disney adquiriu Star Wars, a gente tinha certeza de que eles iriam botar para frente. Né? Até porque eles são craques, como eu falei, em rentabilizar, né, o que eles têm de produto. Né? E Star Wars foi, assim, tem todo, né, vamos dizer assim, o que eles têm de produto, o que eles têm para poder vender os produtos deles. São os parques, né, o investimento, por exemplo, no que alguns chamam de bonequinho e outros chamam de action figures, o Minion, né, o Minion, os filmes, as séries, né, os quadrinhos, como tu falou. Então, assim, é a certeza de que vai ser explorado, né, esse produto, e aí a gente que vive nessa geração, né, que é um apaixonado pelo Star Wars, a gente tem aí a oportunidade de receber tudo isso, né? E só para finalizar, eu sempre tive, assim, muita confiança na Kathleen Kennedy, né? Que trabalhou com o Spielberg, né? Exatamente. Então, assim, ela vamos dizer assim, ela seria a certeza de que nós iríamos num caminho, né, certo. Eu concordo tanto contigo que é tipo aquele exemplo assim, ó, eu comprei tua empresa, mas eu não manjo disso. Então tu vai continuar no teu cargo e continua fazendo teu bom trabalho. Exatamente. É isso que a gente achou, né? E aí, infelizmente, assim, e o Dave Filoni, cara, eu até acho que ele é um cara que, assim, tanto é que ele já teve entregas muito boas pra gente, né? Ele é um cara que, como por exemplo, Mandalorian. Mandalorian é a junção do trabalho ali do Dave Filoni com o Jon Favreau, né? Eu me lembro, André, tu comentar comigo na época, ó, tá vendo esse cara, Dave Filoni? Ele que vai ser o cara que vai coordenar toda a mídia de Star Wars. Eu me lembro que tu falou pra mim, ó, ele vai controlar o que vai estar nos quadrinhos, o que vai estar nos livros, o que vai estar nos filmes e nas séries. Então, você tinha uma esperança de que ali a gente tinha algo planejado e conectado. E foi justamente o contrário. Saulo, o que deu errado? Pois é, eu não consigo conceber, né, algo que a gente esperava tanto, que assim, foi lá atrás, e a gente tem que voltar, né, antes da Disney, que acho que da nova, vamos chamar de nova era, né, de Star Wars, para mim o ator que melhor se enquadrou no personagem foi justamente o Ewan McGregor vivendo, né, o Obi-Wan da nova era, né, que seria, né, ele jovem. E eu não consigo conceber como é que os caras não conseguiram, depois de tanta espera, de tanta gente, né, de tanto, os fãs pediram tanto, e assim, até o tempo que deixaram pro Ewan McGregor envelhecer, para que ele pudesse viver, né, o Obi-Wan naquele período que ele ficou recluso, vigiando, cuidando do Luke de longe, de fazer essa entrega que a gente viu aí no Disney Plus, de uma série assim, né? Poxa, então, não, né, assim, infelizmente... Parabéns. Ficou uma bosta, né? Parabéns, ficou uma bosta, né? Essa frase icônica que nós temos aqui no nosso podcast, e foi Jon Favreau, né? E foi Dave Filoni, né, cara? Eu acho que a gente pode começar pelas séries, antes da gente ir no prato principal, que é a trilogia. Nas séries, a gente teve o Mandalorian, parecia que o negócio ia pra frente, né? Agora vai. Mas não foi. E principalmente, a gente tem um livro, que é o livro do Obi-Wan, que até hoje é Legends, que é muito bom. Muito bom. Muito bom. Ali tava o roteiro da série. Tá pronto. Mas eles foram pra um lado, não, a gente precisa ter outro Baby Yoda. Então a gente vai ter a Baby Leia. E aí o filme é um desastre. A série é um desastre. O reencontro dos dois maiores ícones de Star Wars. Nossa, foi né, um tropeça no outro. Foi feio demais. É muito feio. Mas sabe por quê, Salsa? Por mais que tenha o Dave Filoni ali, mas não foi feito por ele. Foi feito era uma diretora chamada Deborah Shaw, mas que dirigiu alguns episódios do Mandalorian. A gente não vê, cara, o amor que a gente vê o Filoni e que vê o Favreau fazendo, a gente não vê. Não, uma série como Obi-Wan. Foi chamada Bryce Dallas Howard pra fazer os episódios. Exato, que é uma excelente diretora, cara.
mas a gente não vê o cuidado com o conteúdo ali. É porque, assim, pra mim, o Obi-Wan tem problema de roteiro e tem problema de direção. Né? Porque o roteiro também é muito fraco, né, cara? Fraquíssimo. A história que foi feita foi uma história, assim, muito abaixo da expectativa que tinha para um personagem que é icônico da saga Star Wars. Para mim é o meu favorito, né, dos heróis. Meu também. Até mais do que o Luke, te confesso que eu até gosto mais do Obi-Wan do que o Luke. Inclusive, eu torcia até para que a nossa Rey fosse neta do Obi-Wan, ou filha do Obi-Wan, seja lá o que for, né? Mas, infelizmente, a gente não teve essa entrega, que, por outro lado, o ponto mais triste pra mim é porque por conta do personagem. Mas a gente teve outras coisas que deu errado, como, por exemplo, o livro de Boba Fett, que foi, de certa forma, né, uma forçação de barra, né? Era melhor que a gente tivesse só aquela imagem do Boba Fett do Império Contra-Ataca. Sim. Era melhor. Né? E que é o personagem também, que é um personagem até que dividia muito opiniões ali, né? Porque ele era um cara que, porra, tinha tudo pra ser foda e tal. Sim. E aí a gente vai, na série, acabaram meio que com um cara, né? Nos episódios que ele participou da segunda temporada do Mandalorian, ele foi perfeito. Sim, sim. Totalmente badass, assim, sabe? Fantástico. Parava ali, cara. Era melhor parar ali. Boa, Fett, tu é foda, mas tu é um coadjuvante. Não vamos estragar a tua mitologia. Sim. A imagem que os fãs têm de ti. E, cara, foi estragada. E tinha aquelas motoquinhas lá, né? E voltando dos Power Rangers, né? E voltando a falar do Obi-Wan, eu não sei nem por onde começar, cara, de tanta coisa errada que tem naquela série. Porque era muito simples, cara. O que a gente quer ver? A gente quer ver o passado de Obi-Wan e Anakin. A gente tá tendo uma oportunidade de vir eles se encontrarem e poderem duelar de novo. Ninguém pediu isso, mas vocês estão dando isso pra gente. Vocês jogaram essa ideia pra gente. Então agora a gente quer ver algo foda, icônico, algo perfeito, maravilhoso. Aí os caras me perdem tempo no roteiro com a Baby Leia e com aquela Inquisidora, né? Com aquela Inquisidora, cara. Ninguém quer saber a história daquela mulher, cara, do passado dela. Não tinha necessidade alguma daquela mulher. Se tu tirar ela dos episódios, ela não faz diferença alguma, cara. Ninguém queria ver. A gente não queria aquilo. Era muito melhor ter gasto cenas com Hayden Christensen novo, com flashbacks, do que aquela mulher, cara. Entendeu? Então é muito ruim, cara. Muito falho. Roteiro. Esse episódio que o Marcelo mencionou, que se não me engano é o terceiro, que é a primeira vez que eles se reencontram após a fatídica batalha lá do planeta de Mustafar, é pífia, cara. É ridícula, sabe? Não traz nenhuma emoção pra gente, não traz nada, assim. Entendeu? É tipo a história da série do Boba Fett. Os melhores episódios do Boba Fett são os que ele não aparece. É o que aparece o Mandaloriano. Então tem algo muito errado acontecendo, cara. Algo muito errado. E nesse do Obi-Wan, parece que no meio da filmagem eles sentiram que tinha alguma coisa errada. Porque eles chamam o Andrew Stanton pra escrever 2 últimos episódios que são os melhorzinhos. Melhorzinho. Tá? Não, melhorzinho não. São sensacionais. Só que o gosto amargo não sai da boca. Exato. A série não é do Mandalorian, pô. Que, pô, o Andrew Stanton é o cara do Wall-E, pô, a obra-prima da Pixar, né? Então, a gente vê ali uma qualidade no roteiro, mas, tipo assim, sabe quando não dá mais? Já deu, já perdeu. Né? Então, Perdeu a graça, né? não consegue. Pô, e foi capitaneado pelo Robert Rodrigues, cara. Né? É estranho, né? Outra coisa, são Robert Rodrigues no Boba Fett, né? Boa Fett, São tragédias premeditadas, né? Porque, voltando para o Obi-Wan, o Robert Rodrigues, ele dirigiu o episódio da volta do Boba Fett na segunda temporada de Mandalorian, que foi perfeito, para mim, um dos melhores episódios de toda a série. Então, porra, esse cara vai mandar bem pegando The Book of Boba Fett, né? E foi essa bosta. E o Obi-Wan, todos os episódios são dirigidos pela Deborah Chow, que tu falaste. E os episódios que a Deborah Chow dirige no Mandalorian, pra mim, são os mais fracos. Ou seja, tava sinalizado ali, né? Cara, Ela foi premiada pelo quê? Né? já era uma tragédia premeditada, entendeu? Não precisava nem ser... como é o... telegrafar as coisas lá, como o Chico lá fazia, pra saber o que ia acontecer, pô. Entendeu? Não precisava, assim. Então, assim, é muita coisa que poderia dar certo se você seguisse aquela fórmula, e não deu, cara. E assim, né, cara? Pode falar. É tão fácil, né, cara? É tão simples, né? Não é difícil, cara. Não é difícil, cara. Não é difícil. Você tem Ivan McGregor. Talvez... Parece que a gente tá sendo, né, pretencioso e tal, mas... Talvez de tudo que a gente tem no cinema, de tudo que a gente tem nas séries, nesse mundo da cultura pop, eu acho que a fórmula mais básica de tu seguir
é de Star Wars, porque os fãs, eles te dizem o que eles querem ver, né, cara? Todo mundo, existem milhares aí de fóruns, encontros de fãs de Star Wars, tem lá o Star Wars Day e tal, então, tipo assim, a entrega, o que todo mundo quer, pô, todo mundo quer que os roteiristas, né, que os produtores, os diretores botem nos filmes ou nas séries, o fã tá dizendo, pô, tá verbalizando o que ele quer, e os caras vão lá e de vez em quando sai essas bela bosta, né? E aí veio, vamos na ordem cronológica, né? Vamos pros filmes agora. E aí tava todo mundo feliz, pô, Despertar da Força e Rogue One foram perfeitos. Perfeitos. Agora, cara, é só curtir, pô, Star Wars tá de volta, tem como, não sei o quê. Aí os caras me vêm com o episódio 8. When I found you, I saw Raw. Né? Que foi, eu acho que o episódio... Foi não, ele é o episódio mais divisível de toda a saga, né? Toda a saga. Os Últimos Jedi. Que a gente vê muitas coisas de boa no filme. Eu acho um filmaço. Só que ao mesmo tempo fica aquele gosto amargo, porque não teve planejamento com o roteiro do primeiro filme. Tudo é esquecido, jogado fora. Como o nosso amigo, forte abraço pro meu parceirão, Jedi Almi Kimura, lembrou. Até o filme é tão errado de não ter planejamento, que até a cicatriz, pô, que fica no Kylo Ren muda de lugar, pô, muda de formato, pô. Entendeu? Pô, cara, isso é uma coisa tão simples, pô. Tão simples, entendeu? Aí ele faz toda aquela pegada daquela entrega do sabre de luz pra Rey, pra no começo do filme virar uma piada, ele só jogar pra trás, sabe? Então o filme já começa tipo assim, cara, eu não curti teu filme não, eu vou fazer do meu jeito. Isso é muito errado, pô. Rian Johnson, né? Rian Johnson, entendeu? Então assim, eu discordo, mas isso é opinião própria, tá? Respeito o caminhão. Eu discordo da galera que não curtiu, não estava não era o look que eu queria, não sei o que. Eu acho fácil, cara. Eu acho que o Luke foi falho. Eu queria ver o Luke em ação, como eu vi o Harrison Ford no primeiro. Queria. Lógico que eu queria. E ele tem físico pra isso. Na época ele tinha, não sei hoje. Mas na época ele tinha físico pra isso. Como o Harrison Ford teve físico pra fazer o Despertar da Força, mas não teve pra fazer agora de O Último Indiana Jones, né? Isso. Não sei se tu já assistiu. É muito fraco. Eu achei muito fraco. Também. Então assim, mas eles seguiram por um roteiro de mostrar que o Jedi é um cara falho, pô. Pô, deu errado. É a segunda geração da minha família que falha. Eu fiquei depressivo. Eu acho que se eu me afastar é melhor pra humanidade. Isso pode acontecer, cara. Entendeu? Eu achei plausível. Eu não achei uma coisa escrota. E desdobrou pra uma arte, como ele falaste no final do filme, que ele se mostrou um puta mestre, né? Uhum. E a gente teve a oportunidade desse roteiro de ver o Yoda de volta. Porra, cara. Ué, aquele diálogo é sensacional, cara. The greatest teacher failure is. O professor é o fracasso. Pô, a gente vê Fracasso é o melhor professor. o fracasso é o melhor professor. Tá. A gente vê que o Rian Johnson é um puta roteirista, né, cara? Sim. Então o roteiro do filme é muito bom, mas a gente não pode esquecer que é uma trilogia, pô. Então tem que estar conectado com o primeiro filme e tem que deixar conectado pro próximo filme. Pois é. E é o que onde ele falha com o filme do meio da trilogia. Ele falha completamente, porque foram plantadas algumas sementes ali, estilo Lost, mas foi. O que eles deram a entender ali? Eles deram a entender que a Rey era filha de alguém importante, mas do lado positivo, né? Pra mim dava a entender que ela era filha do Harrison Ford, pô, porque ela fala lá, ela acerta lá Mas o isso negócio. fala do Despertar da Força, né? Despertar da Força. Então eles jogaram a ideia dela, ela é filha de alguém. Ou ela é filha do Han Solo, ou ela é filha do Luke. Então tinha. Por mais que a gente queria. A gente queria que ela, o fato dela não ser filha de ninguém, que é o que fala, eu gostei da Eu achei maravilhoso. Eu gostei. E o que eu vi gente reclamando. Falei, cara, vocês querem que Star Wars seja a Vila do Chaves pra sempre? Porra, existem outras pessoas que podem nascer com a Na galáxia, né? Porra. Pelo amor de Deus, quantos planetas o filme já mostrou pra gente, mano? Tem que ser tudo ali, em Tatooine. Porra, velho. Aí tu não acha isso legal? Aí tudo foi... É tipo os Parintins, pô. Toda a cultura, né? Os artistas nascem só lá, pô. Só lá, é verdade. Então foi plantado várias coisas que o outro filme ignorou. Mas até tudo bem, mas se ele me apresenta uma coisa boa como essa, tudo bem, mas o problema é que tinha outras coisas lá. Que Marcelo, precisava ser o explicado. Luke fala pra Rey que ela vai ter 3 lições. Só tem duas. Só tem duas. E foda-se a terceira. Esquece, né? Esquece, cara. Ninguém vai perceber. Porra, isso tá na nossa inteligência, cara. Vai dar.
Sabe? Aí, beleza. Tu tá dizendo que o culpado é o Ryan Johnson, que ele não conectou, não sei o quê. Mas ele não tem um chefe? Exato. Que tinha que estar olhando isso? Pra ver se tava tudo Kevin Feige, acontecendo, o Kevin Feige da parada, que no caso é a Kathleen Kennedy, né? É. Então, pô, isso é muito... Se isso acontece no quintal da minha casa, na minha empresa aqui em Manaus, eu fico calado. Nós estamos falando de uma das maiores empresas multibilionárias de todo o universo, pô. Não pode, não existe margem pra ter um erro desse, pô. Aí o que acontece? As coisas pioram, porque quando chega no terceiro filme, o cara, tu não levou nada em consideração do meu primeiro filme, pois agora eu vou te fuder nesse terceiro. E o filme é um festival de... Toma, Ryan Johnson. Pega, Ryan Johnson. Mano, parece briga de dois meninos barriguinhos. E o JJ não seria o diretor do terceiro filme, né? Seria o Colin Trevorrow, que foi o cara que fez os últimos Jurassic Park, né? É o que eu preferia ter visto a versão dele, inclusive. Porque vazou o roteiro, né? E era muito melhor do que foi. Será que terá um outro Snyder Cut aí? No documentário do Blu-ray, legal. No documentário do Blu-ray, eles colocam assim, tem a câmera, tem episódios 7 e 9. Não tem o 8. Como se eles quisessem ignorar o 8º filme. Isso é ridículo, cara. Sério mesmo, cara? Você tem, vai lá ver no extra do Blu-ray. Tá na câmera tem episódio 7 e episódio 9. Tá? Pra você ver como vem aí um terceiro filme, totalmente, que a gente chama aqui de caboquice, né? Aqui em Manaus, né? Coisa de cabocão mesmo. Olha aqui o que você faz com sabre, você tem que respeitar. Eu acho que a melhor explicação que eu vi sobre esse terceiro filme foi um meme que eu vi na internet que é escrito e dirigido por Reddit. Foi isso. Eles só pegaram o que a galera falava lá, vamos fazer o roteiro, entendeu? Pra agradar a galera, porque ninguém gostou do 8. Pô, isso não existe, cara. Agora sim, entre dessa nova trilogia, pra mim, as melhores cenas de ação estão no episódio 8. Sensacional. Né? As cenas de ação, elas são, assim, muito boas. Né? E aí a gente vai diretamente lembrar da batalha, né? Da luta, né? De Kylo Ren contra o Luke, né? Sim. E ali é sensacional, né? E eu pelo menos não percebi na primeira vez que eu assisti que o detalhe de que o Luke tá mais novo, que ele tá, né? Não percebi também. Dos pés dele, fazendo a pegada, a barba dele tá preta, original, né? Ele tá andando e não tá deixando pegada, né? Enfim, aquilo ali Isso é coisa de gênio, cara. Gênio. Ryan Johnson, não tem o que falar. A gente já conhecia ele do Breaking Bad, né, Marcelo? Que a gente é fãzão também. Tu curte Breaking Bad também, né? Não muito. Tem que assistir, cara. Ele apareceu pro mundo ali. Mas lá ele já tinha essa veia polêmica, né? Já fez aquele episódio da música, né? Que é muito divisível também. Então, Breaking Bad, ele manja disso. Mas ele tem o episódio Ozymandias que é perfeito. Fantástico. Perfeito. Né? E aí, né, a gente vê que no episódio 8, né? Que todo o trabalho que o Ryan Johnson fez, né, em cima do Kylo Ren, de mostrar, não, agora, esse cara é o vilão da saga. Né? Pô, ele mata o que a gente achava que era o chefão, né? Que era o... Antes disso, ele mata o pai dele. Ele mata o pai dele, né? E ele se torna o imperador, né? E ele vai seguindo o que ele fala no primeiro filme. Eu vou terminar o que você começou, vô. Então ele segue nessa tomada, né? Pô, aquela cena é fantástica, né? A cena que ele dá essa virada e mata o Snoke, é uma oportunidade tão legal e perdida. Então termina, tá aqui, ó, um Skywalker chegou no topo. Chegou, mas do lado errado, mas chegou. Do lado que vocês queriam. Mas chegou. Pô, tu quer um plot twist melhor que esse, cara? E aí, o que a gente mais rezava? Cara, esse cara não pode ter redenção, pô. Deixa ele ser o vilão. Deixa ele ser o Vader da parada. Reddit. E aí, no terceiro filme, numa cena... A internet clamava pelo romance dos dois, né? O Kylo, né? Kylo. Aconteceu. Ele já começa o filme estranho, né? Porque ele tá numa missão. Pô, o cara que é o imperador, ele não vai em missão, cara. Que missão que ele tá? Por que ele foi atrás do tal do negócio lá? Por que ele foi? Ele é o imperador, pô. Ele é o novo imperador. Manda alguém fazer isso, cara. Então já vê que o filme tá desconectado, né? É difícil, cara. Ainda sobre o episódio 8, as pessoas queriam muito, assim, trazer o seu
haterismo pro filme, né? Então, por exemplo, pra mim, uma das cenas mais lindas de Star Wars pra mim, top 3 pra mim, foi aquela cena do Almirante Holdo tendo a ideia, porque nunca ninguém teve essa ideia, de chocar a nave dela, se sacrificar na velocidade da luz contra um imperador contra um cruzador da Primeira Ordem. Verdade. Cara, eu achei, cara, que ideia foda, nunca ninguém tinha pensado nisso. Aí quando eu vou pra internet, que merda, que ideia bosta, que ridículo, se fosse por isso faziam todas... Não, mano, ninguém teve essa ideia. Para de ser invejoso porque tu não teve, meu irmão, essa ideia, cara. Aí todo mundo batendo, falando mal. Aí teve aquela cena final, que é a legítima passada de bastão daquele menininho com aquela vassoura lá, usando a força. Eu falei, caralho, que legal, bicho. Agora vai vir uma nova geração de Jedi, agora eles passaram o bastão, ninguém mais precisa... vamos, descansem agora, Luke, Han e Leia, que vai vir uma nova geração. Aí, porra, que merda. Esse menininho deve ser, eu acho que ele vai ser o próximo Luke, não sei o que... Mano, pelo amor de Deus, entende qual é a mensagem que o diretor quer passar pra gente, cara. Isso é uma passada de bastão. Mas o haterismo é tão forte, assim, que a galera não consegue curtir o filme, pô. Teve gente que reclamou daquela cena da Leia, né? Da explosão. Puta, eu achei que ela, lindo pô, a gente não tinha visto isso, aquilo, que era ver o poder da Leia como Jedi. Usar a força. Aí a gente não tinha visto conversando comigo, a galera rindo. Nossa, que prega, que ridículo, ela voando no espaço. Tocando a música dela, cara. Mano, ela tava no espaço. E assim, né, a gente... Tu te comprime, explode, não respira. Ela sobreviveu e... E vocês falaram da Leia agora. Nós tivemos a oportunidade de ver, principalmente nesse filme, ela usando, vamos dizer assim, a força, a inteligência dela, né, para ser uma general, né? Para comandar, né? Estrategista. Né? Estrategista, né? Alinhando ali, dando as ordens, né? Pro Paul Dameron, treinando, puxando a orelha dele, né? Enfim, fazendo todo, né, aquela parte de guerra mesmo de Star Wars, né? Sim. Então, assim, a gente viu isso nesse filme, pô. Fantástico. E ela, né, depois de toda a saga, justamente nessa cena que a gente vê ela usando a força, que ela podendo voar, né? Aquilo, cara. E voltar, né? E esse é outro ponto, né? Que nesse filme ela prepara ele para ser, né, o líder, né, da Aliança Rebelde. Sim. Mais uma passada de bastão. Então ela vai... É um crescimento para ele também, Paul Dameron. No terceiro filme ele vira um solo genérico. Inclusive nessa força, nessa cena, a gente vê tanto ela usando a força para sentir que o Kylo Ren tá ali, e ele usa também a força pra sentir que ela tá naquele lugar, né? Sim. E ele, assim, ele atira pra matar ela, pô. Tá, como fez com o pai. Como fez com o pai, pô. Sem piedade, né? Um cara desse merecia a redenção? Que merecia, cara. Tanto que no filme E outra coisa, Marcelo, desculpa te cortar, a gente tá falando de Adam Driver, um cara ganhador de Oscar. Sensacional. Ninguém deixou ele atuar, velho. Ninguém deixou ele atuar no filme pra ele mostrar o que é um vilão, pô. São muitas coisas que me deixam arrasado nesse filme. E o filme do Colin, né, Trevorrow, né? Colin Trevorrow. Colin. E ele ia continuar essa pegada. Ele ia continuar sendo um vilão. Né? Ele ia avançar nesse ritmo. Né? E isso não aconteceu. Eles ignoraram totalmente esse roteiro. Né? Outra coisa também, o General Hux, no primeiro filme, né, parecia ser um cara assim, tipo um nazista, um fascista, né? No segundo já dão uma mudança de tom dele. De bocó, né? E aí no terceiro já é outra coisa também. Né? Então, assim, 3 personagens diferentes no terceiro tá caricato. Ele tá com um pó branco na cara, assim, uma maquiagem forte. No roteiro do Colin, ele chegaria ao alto comando, né, e ele iniciaria uma invasão em Coruscant. Tem o roteiro do terceiro? Tem o roteiro. Tem. Então seria uma invasão a Coruscant. Aí tu imagina 2 puta atores dessa geração, que é esse cara, lembra o nome dele? Esqueci agora. Domhnall Gleeson. E o próprio Adam Driver. Tu imagina a galera deixando esses caras atuarem. O Domhnall Gleeson, ele poderia ser o novo Grand Moff Tarkin, pô. Que ele manda muito bem, pô. Ele atua muito bem. A gente já viu os trabalhos dele, né? E, cara, é muita coisa errada. E outra que eu queria comentar, que é... Tipo assim... Tu tá num projeto e tu descobre que o que mais tá te fudendo é um cara que tá do teu lado.
Mano, o que o Mark Hamill falou de merda nos programas de TV, entrevistas, Atrapalhou muito, né? atrapalhou muito, dizendo que ele tava uma merda, o look não é assim, não sei o quê. Mano, foi um tiro no pé, cara. Foi muito antiprofissional. velho. Caralho, pô. Quer que o teu próprio filme flop? Entendeu? Pô, fala isso na tua biografia daqui uns 30 anos, mas não fala durante a campanha de marketing do filme, tá ligado? Exatamente. Sabe o que foi pior? Quando começaram as críticas negativas, foi aí que ele entrou. Foi, pô. Foi aí que Tipo ele assim, entrou. eu falei, Eu vou, beleza, então vou aproveitar esse momento pra pisar. Você faz isso, cara. Teve um outro personagem aí que, assim, que, porra, pra mim, quando eu vi a primeira vez, eu falei, caralho, vai ser foda, Capitão Farney. porra, bicho. Toda oportunidade Novo Darth Vader. pra ter, né, assim, Novo Boba Fett, na verdade. seria, tipo assim, né, mais um personagem que tinha tudo pra ser do caralho, né, bicho? E os caras entregaram uma merda, né, bicho? É umas coisas que deprimem, né, cara? Pô, e a atriz era legal, né, cara? O Game of Thrones, né? Mas no auge, como era Brand Tarf, né? Brand Tarf. E faz essa bosta, cara, essa merda, mano. A gente... É muito... A gente não vê ela nem atirar, Marcelo. Ela nem atira, cara. Ela só fica andando com aquela arminha de lá pro do homem, velho, como se fosse uma governanta da casa, pô. Porra, ficou puto, bicho. Caralho, como o Saulo disse, é tanta oportunidade desperdiçada numa coisa simples de fazer, pô. Não é não? É. Aí, temos que tocar no assunto, que é o que mais me dá ódio. Eu acho o filme tão escroto que eu não lembro nem o nome do filme. É The Rise of Skywalker. Ascensão do Skywalker. Foi o único filme de Star Wars que eu só vi uma vez. Eu nunca assisti outra vez. Tão ruim que eu achei o filme. Pra completar, os caras me começam um filme com um roteiro dizendo assim: de alguma forma o Imperador voltou. Long have I waited. Preguiça, né? Isso, cara, que preguiça, pô. Não, e pra que trazer o Imperador se o vilão é o Kylo Ren, cara? Reddit. Não, André, pior do que eles trazerem o Imperador é trazer pra esse filme o roteirista de Batman vs Superman. Um filme mais criticado da cultura pop. Parece que queriam sacanear. né? E a Kathleen É tipo o jogador quando quer tirar o técnico, sabe? Mas fazer corpo. Olha, tem outra explicação, velho. Vamos jogar ruim e tal, vamos fazer o contrato. Pra vir o novo que professor. falando que é pra vir um novo, né? Verdade. Porque é um roteiro de criança de 5 anos, cara. Tá, então vocês avançaram e esqueceram de falar também do personagem DJ, que é o Benício Del Toro, né, bicho? Que também é outra bela bosta que botaram sem nenhum sentido. O outro ganhador de Oscar, né? Outro ganhador de Oscar, né? Pega um ator premiado pra caralho, o cara que é foda. Bota um gago lá, né? Que necessidade, né, cara? Só Necessidade, mano. pela gag, né? Só pela piada, só pelo riso. Né? E aí quando tudo assim tá em trevas, o lado, desculpa, sombrio, né? O lado sombrio da força já pegou em tudo, cara. Aí eles conseguem ainda, não, calma, quando eu vou te surpreender. A Rey é neta de Palpatine. Cara, que acabou completamente com o que o Ryan Johnson tinha feito, ou seja, ela não é filha de ninguém. Voltamos pra Vila do Chaves, né? Que é uma tem que voltar pra Vila do Chaves, né? E aí eu lembro que eu vi um comentário na internet que eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Tipo assim, pô, além de ser uma ideia bosta, um roteiro idiota, preguiçoso, trazer esse cara de novo que não precisava, o que inclusive mostra que tudo que o Luke Skywalker fez foi em vão na trilogia original, porque não adiantou nada, o Palpatine ficou vivo esses anos todos. Você ainda consegue me trazer uma imagem de que o Palpatine transou com alguém. Tu imagina aquele cara lá cheio de cicatriz transando com alguém pra formar uma beldade que é a Rey. Mano, tá tudo errado. Tá tudo errado, Marcelo. Essa parada que tu falou aí, de alguma forma o Imperador voltou. É engraçado também na hora que eles que tem aquela cena que começa a sair os cruzadores, assim, tipo, congelados, né? Todos estavam todos ali esperando, todo mundo lá. Vou ficar em posição aqui que uma hora eu vou chamar a gente se tiver vontade de alguma forma, né? Aí, E onde é que veio tanta gente, mano? Foi uma porrada de clone que eles fizeram, só pode decidir. É um punhado de ideias ruins, né, cara? E a batalha é ridícula, pô. Não é bonita nem visualmente, pô, a batalha. Não é, tanto dela com o Palpatine quanto as próprias naves ali, né? Já fizeram uma forçada de trazer o Lando Calrissian de volta, o Ed Antilles de volta, mas não tocou o coração, cara. muito triste, muito O triste. fim de uma saga, que é uma das coisas mais importantes da história, da cultura
Popcast, Pupunha Popcast, foi... E um filme esperado, né, cara? A gente, poder ver os 3 personagens de volta, né? Luke, Leia e a gente esperava ver isso de novo. Então, acho que a decepção maior é por causa disso. Eu te confesso, o que eu queria, o que eu esperava, Agora. né? O que o meu coração pedia. O Despertar da Força, uma nova esperança. Né? Os Últimos Jedi seguem o mesmo caminho do Império Contra-Ataca, pô. E no Ascensão Skywalker me dá o Retorno do Jedi, pô. Isso aí, pô, tu conseguirias fazer o que todo mundo queria ver. Tu iria, com toda certeza, fazer com que, né, a grande maioria dos fãs gostassem muito. E aí a gente esperaria aí mais 10, 15 anos para poder vir de novo, né, uma trilogia que encantasse todo mundo. Não acho que, como eu digo, a fórmula é muito fácil, pô, é muito simples de seguir, mas... Eu não queria assim, né? O feijão com arroz. For pra fazer tudo de novo, acho que eu não queria dessa forma. Mas o que eles me mostraram, eu concordo muito contigo. Eu preferi o feijão com arroz, cara. Muito simples. Exatamente. Porque assim, aí assim, né? Cada um tem a sua opinião, mas assim, o Despertar da Força, pô, é o que eu queria, pô. Então Ver todo mundo de novo. Diversão, né? Ver o Han Solo com o Chewbacca dentro da Millennium Falcon, e aí We Are Home, né, bicho? fizeram Aquela nostalgia, né, cara? Fizeram tudo direitinho. Começaram muito bem, cara. Mas assim, eu Cavalo paraguaio. eu digo pra vocês, pra mim, essa trilogia, ela tem um significado especial. Que é a trilogia que eu pude ver com meus filhos. Sim. Eu pude ver com a minha filha, poder mostrar pra ela Star Wars, a gente ver a maratona dos filmes antigos, ver com meus amigos também, sessões de meia-noite. Então, trouxe isso pra mim. Então, o saldo ainda é positivo. Tá? Mano, Quando eu vejo as pessoas falar, essa merda dessa trilogia, me dói um pouquinho. Uhum. Mas me dói porque a jornada foi boa. A jornada de ver os filmes foi bom. Ô, Marcelo, mas a gente tá falando isso aqui, mas se alguém fala mal, a gente vai pra porrada, mano. O fã é assim, né? Mas a gente pode falar mal. Nós que somos coroinhas de Coruscant, a gente pode falar mal. Mas a gente pode falar do que tá por vir, né? Sim, Vem coisa boa aí. bem coisa boa, vai sendo. Tomara, né? Tomara, ajudaremos. Pessoal, vamos sair pelo amor de Deus dessa depressão e vamos falar do que está por vir. E a gente espera muito que dê certo. Vamos lá, Marcelo, começa. Vamos lá, no cinema a gente já tem um novo filme da Rey, né? Então que vai ser o mesmo diretor do Miss Marvel. Isso já me preocupa porque eu acho a direção do Miss Marvel um pouco complicada. Mas o Steve Knight é um bom roteirista. É o roteirista de uma série que eu gosto muito chamada Pink Blinders, né? Com Cillian Murphy, né? Então o roteirista é bom e vai contar a história da Rey pós, né? O fatídico episódio 9, né? Então é algo que me interessa. Eu gosto muito do personagem da Rey também, né? Que sofreu muito bullying aí, né? Acredito muito por ela ser mulher, né? Ser uma protagonista mulher. Acho que tem um pouco de machismo ali. Babaquices modernas que não existem, né? Mas é uma personagem que eu gostei muito. E a Daisy Ridley, ela é muito carismática. Sim. Né? Então acho que é um Tem filme que... discussões até hoje, Marcelo. Desculpa te cortar. Tem discussões até hoje da galera que critica a Rey porque ela ter do nada aprendido a usar um sabre de luz. E o Luke Skywalker lá em 77 nunca tinha pilotado a porra do X-Wing, nunca tinha mirado na e ele pode explodir porque ele é homem. Tomando no cu, pô. Exato. Tu não pode acreditar que uma mulher consegue fazer isso também? Ou porque simplesmente a força está guiando ela a fazer aquilo, como uma força guiou o Luke a acertar aquele buraquinho e explodir a Estrela da Morte? Até hoje, cara, fala pra mim essa parada. Outra coisa boa que cancelaram também o filme da Patty Jenkins também, né? Viram o Mulher Maravilha 2 e aí cancelaram o filme dela. Isso é uma coisa boa. Já cancelaram esse filme. Tem um filme do Dave Filoni, que é o sucessor do George Lucas, que tá vindo por aí, né? E tem o filme do Taika, que ainda tá aí Vai virar igual a trilogia do Ryan Johnson. Depois do Thor, Amor e Trovão, né? Ficou um pouco de lado. Mas Dave Filoni, esse filme da Rey, acho que vem coisa boa por aí. Eu vou normalmente falar que o que eu mais aguardo realmente é o Grande Abraham Strong, que eu tive o prazer de ler essa trilogia. Essa trilogia, para quem não sabe, pessoal, os nossos Punha Podcasts aí, quando o Retorno de Jedi foi lançado, o mundo ficou décadas sem ter uma obra de Star Wars. E esse cara chegou, né, ali no final da década de 80 para o começo de 90 e criou essa trilogia, né, que é justamente a história e a sessão desse cara, desse Almirante Strong,
que é um alienígena que assume toda a estratégia militar do que existia ainda remanescente do Império, e ele consegue se reerguer e virar uma nova ameaça ainda para Luke, Han e Leia. Porque no filme, nos livros, isso se passa 5 anos após a Batalha de Endor, né, que foi o que a gente viu no Retorno de Jedi. Sim. Então a galera tem aquilo cultua muito aquilo, porque foi o que restou de Star Wars para quem nunca achou que existia episódios 7, 8 e 9. E o Dave Filoni, ele é muito esperto, né? Ele pega o que funciona nas outras coisas e coloca pra gente ver agora nessa era Disney. Então, realmente é empolgante. Fora isso, a gente tem o Skeleton Crew, que é liderado aí pelo Jude Law, né? Que é um puta ator, né? Consagrado ator. Muito dele, cara. Né? Não tem muitas informações, mas me disseram que é uma pegada meio Goonies, assim e tal. Então, já me torna algo interessante pra ver. Até pro meu filho curtir junto comigo, né? No momento certo. E veio também The Acolyte, que essa sim, eu tô muito ansioso, boto muita fé nela, porque vai ser uma pegada voltada para muito antes de existir Luke, Han e Leia, né, na Nova República, né, e vai ser um ponto de vista pelo Sith, pelos vilões. Então eu tô interessado pra caramba. Acho que o que está por vir, a gente tem que ter esperança para ser bom, né? E a gente torce, né, cara? Porque é uma coisa que a gente ama, uma coisa que a gente tem paixão, é uma coisa que a gente coleciona memórias e bons momentos, seja assistindo um filme na casa de vocês, seja curtindo, indo numa sala de cinema antes, a galera fantasiada, todo mundo rindo, contando histórias, chegando mais cedo lá para tomar uma cerveja antes de assistir o filme. Então eu acho que os nossos natais sempre eram mais legais quando tinha Star Wars. Tô irado pra barrar isso. E a gente é assim, né? A gente fala, a gente reclama, mas quando tem um trailer, tem qualquer coisa nova de Star Wars, a gente já vai correndo, o coração já bate mais forte, a gente fica arrepiado com a música. A gente é assim, é o que moldou o que a gente é hoje, né? É Star Wars. É aquele meme, né? 23:59, porra, uma merda, não sei o que, meia-noite. A gente é assim. É verdade. E a gente destilou tanto ódio pra essa falta de comprometimento e organização da Disney, mas episódio 9 que ninguém falou de Solo, né, cara? Mas é um filme totalmente errado, né? Totalmente errado. Mas é legal. Trocou o diretor no meio da filmagem. E até hoje eu me pergunto, vendo depois de Aranha Verso, né, que é uma das melhores animações, como seria o filme do Phil Lord? Que era o diretor, né, dos irmãos Lord lá. Como Chris Miller e Phil Lord. Como seria esse filme, né? Mas... E quem tirou eles? Kathleen Kennedy. Tem algo errado aí, Ben. Tem. Mas a gente vai... A gente tem esperança, né? A gente tem esperança sempre em Star Wars. Vamos ver que eles tenham repensado um pouco todos esses erros, né? E que agora eles possam entrar no caminho certo. Fãs esperando, eles vão ter. É isso aí. Considerações finais, então, pro episódio que a gente tanto esperou, né? Tanto aguardou e ama fazer. E, logicamente, a nossa Pop Dica. Vai lá, Saulo, começa aí. Vamos seguir aqui, como a gente está falando de religião, a gente está falando de Star Wars, a gente combinou que as nossas Pop Dicas de hoje seriam todas, né, em Star Wars, dentro desse universo que a gente ama. E aí, assim, eu tenho vamos dizer assim, da Disney pra cá, né, dessa nova geração, a gente pode se dizer assim, eu quero dar aqui a minha Pop Dica do meu filme favorito de todos eles, né, que é o Rogue One, uma história Star Wars, que é um filme que, cara, pra mim não tem Jedi, na verdade, o que a gente vê no final, né, o nosso querido e amado, né, Darth Vader, nosso malvado favorito, mas é um filme assim que é uma aventura muito legal, é um filme que é gostoso de assistir, né, a gente vê um outro lado, né, das histórias de Star Wars. E a minha Pop Dica de hoje é para quem ainda não viu, tá errado, mas para que você possa assistir, e quem já viu assista de novo, que é o Rogue One, uma história de Star Wars, que é um dos meus favoritos. Marcelão. Beleza. A minha Pop Dica é a série Clone Wars, que é uma animação que foi criada aí teve o Dave Filoni como um dos criadores dessa animação. A primeira temporada, ela é bem arrastada, ela é um pouco fraca, ela é até um pouco infantil até demais. Mas quando o Filoni realmente assume os roteiros, tem episódios fantásticos, tem episódios sensacionais. Há episódios assim que você olha e, nossa, se isso aqui fosse um live action, seria uma obra-prima. Então,
Ele tem 6 temporadas e depois na era Disney foi feito mais uma temporada, né? Mas na verdade que era mais para apresentar a nova série que é o Bad Batch. Então, Clone Wars, ela é maravilhosa. E eu vou roubar no jogo, vou indicar outra animação que é o Star Wars Rebels também, que você precisa assistir essa série para conhecer um pouco dos personagens que vai aparecer na série da Ahsoka. Perfeito. Uma série muito boa, que tem um final fantástico, tá? E também é uma criação do Dave Filoni, tá? Então é a minha pop dica, Rebels e Clone Wars. Menção honrosa, também tem uma série que foi desenvolvida, também com o nome de Clone Wars, para o Cartoon Network, que foi feito pelo criador do Samurai Jack. Qual é o nome dele, André? Genji Tatarovsky. Muito boa. Lá em 2002. E que ele preenche, por exemplo, algumas lacunas. Por exemplo, como surgiu aquela cicatriz no Anakin, né, entre o episódio 2 e o episódio 3. Essa série são episódios curtos, mas muito bons. Sabe outra coisa legal que conta? Por que o Grievous tem aquela tosse no episódio? Isso, lá é muito bom. Então tem tudo aí no Disney Plus, as minhas indicações. Maravilha. Minha pop dica vai para a série que tem na Disney Plus, já com 2 temporadas, chamada Visions. Então, eu vou dar só um exemplo. Sabe quando a gente vai assistir a cerimônia do Oscar e tá concorrendo a melhor animação, e a gente sempre vê uns estúdios que nunca ninguém ouviu falar, geralmente são japoneses, são de algum país da Europa. A Disney teve a maravilhosa ideia, né? Às vezes ela acerta, de pegar esses estúdios e tá aqui, ó. Eu quero que você faça um episódio, uma animação sobre Star Wars. Fique à vontade, use a sua criatividade e a sua visão. É isso. Cara, é maravilhoso, é muito legal, é uma criatividade tão bacana, tão extensa, tão legal. Tem um fora da caixa, assim, que são obras-primas, não tem episódio ruim também, é muito legal e tem 2 temporadas pra você assistir. E os que mais me pegam são justamente quando são feitos pelos estúdios orientais, porque tem uma pegada muito samurai que Star Wars só existe por causa disso. Boa. Beleza? Então, pessoal, finalizando, eu sou um com a força está conosco, a força sempre está comigo. A gente nunca vai perder a esperança, até porque Star Wars é o que fez essas amizades aqui florescerem. Irmãos de coração e de alma, que a força esteja com a gente. Sempre. E até mais um, o Punha Podcast. Valeu, pessoal. Valeu, The Force. Be with you. Always.